Você já ouviu falar em doenças autoimunes? Lúpus é uma delas, um mal raro que acomete principalmente mulheres na primeira menstruação. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença crônica e inflamatória que pode atingir qualquer parte do corpo. Por ser uma condição autoimune, ela ocorre quando o sistema imunológico do paciente produz anticorpos, que, por engano, atacam e destroem tecidos do próprio organismo. O lúpus acomete mais homens ou mulheres? O lúpus acomete 9 mulheres para um homem. Então, ele é muito mais frequente nas mulheres, na idade dos 15 aos 40 anos de idade, na idade fértil da mulher. E daí já a gente deduzir também que por essa incidência, a gente percebe que o lúpus tem uma influência hormonal no aparecimento do lúpus. E essas mulheres podem engravidar ou não? A fertilidade na mulher que tem lúpus é igual à das outras mulheres. Porém, se ela tiver em surto, ela não deve engravidar, porque se ela tiver um comprometimento renal, um comprometimento cardíaco mais grave, daí ela não deve se engravidar. Daí a gravidez do lúpus ser considerada sempre uma gravidez de alto risco e deve sempre ser acompanhada pelo médico, o reumatologista e pelo ginecologista também. Quais os sintomas que o paciente apresenta que ele deve suspeitar que ele está com lúpus? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu acho que o paciente nunca sabe o que tem, mas se ele começar a ter uma febre de origem desconhecida, se ele começar a ter perda de cabelos, queda de cabelos, se ele começar a apresentar úlceras orais, se ele apresentar também artralgias, que é dor nas articulações, dores musculares, e se ele, outro sintoma que o doente pode apresentar também são eritemas, principalmente na face, semelhando uma asa de borboleta, é nessa região do rosto. Pode ter também erupções cutâneas, eritemas difusos pelo corpo, crônicos, que pioram com a luz solar. Como é feito, doutor, o diagnóstico do lúpus pelos médicos? Bem, o diagnóstico é feito pela história clínica. A gente tem que primeiro fazer uma série de perguntas ao doente. Depois da história clínica, a gente faz o exame físico, que a gente vê todos os dados que a gente pode colher do doente. E depois, através de exames de laboratório. O conjunto de tudo é que leva ao diagnóstico do lúpus eritematoso. O lúpus é contagioso? Não, o lúpus não é contagioso, mas ele tem um caráter genético, porque 2 a 15% das pessoas, dos parentes do paciente que tem lúpus, podem apresentar amanhã ou depois um surto de lúpus. Quais os tipos de lúpus? Na verdade, o lúpus é uma doença só, mas como ela se manifesta de várias maneiras, o lúpus só localizado na pele, o lúpus dermatológico, ele é mais brando. E o lúpus, quando atinge órgãos como rim, coração, pulmão e cérebro, ele sempre tem uma gravidade maior. Hoje em dia, como é feito o tratamento do lúpus? O tratamento do lúpus é feito primeiro com orientação ao paciente. Ele tem que ficar sabendo o que ele tem que ser bem educado a respeito da doença, dos medicamentos que provavelmente ele vai tomar e também algumas medidas que ele tem que saber. Por exemplo, ele não deve tomar sol, ele não deve tomar, o paciente com lúpus não deve tomar pílula anticoncepcional, porque tem vários remédios que podem levar ao aparecimento do lúpus, e uma deles é a pílula anticoncepcional, que contenha estrógeno, bem dito. Então tem que usar um outro tipo de pílula, outro tipo de prevenção para não ter filho. O paciente que tem lúpus pode praticar atividade física? Ele deve ser estimulado a praticar atividade física sim. Então quando o paciente bem tratado, bem orientado, ele não está tendo um surto grave, ele deve ser estimulado a fazer caminhada, exercícios físicos leves, sempre sob a supervisão do médico e do fisioterapeuta. Agora, nos períodos em que o paciente tiver em surtos, daí ele deve fazer repouso. Existe alguma dieta específica para pacientes com lúpus? Sim. O paciente com lúpus deve evitar sal, deve evitar massas, gorduras, ele tem que evitar o sobrepeso,
mas deve ter uma alimentação balanceada, à base de verduras, legumes, frutas, leite. Isso ajuda bastante no tratamento do paciente. Por ter sintomas tão abrangentes para se diagnosticar lúpus, é preciso se basear na história clínica do paciente, em exames de sangue, incluindo testes de anticorpos como FAM, e em alguns casos ainda é necessário a realização de biópsias. Caso seja confirmada a doença, é hora de começar o tratamento. Mas doutor, o diagnóstico já é feito de imediato na primeira consulta? Muitas pessoas me perguntam aqui no consultório se o lúpus tem cura. Eu respondo sempre que o lúpus tem tratamento e com acompanhamento constante, novos surtos da doença são controlados, o paciente pode ter uma qualidade de vida normal. É isso aí. Em caso de suspeita, procure um reumatologista.